Constituição. Conjunto de leis fundamentais que rege a vida de uma nação. Traça os limites entre os poderes. Define os direitos e garantias individuais, a forma de Estado, o sistema de governo e o regime de governo. Constituição. A lei máxima, à qual todas as outras devem se ajustar. No decorrer de sua história, o Brasil teve 7 constituições. Uma história de 200 anos, nos quais uma colônia, a duras penas, se transformou em nação. Em 1804, Napoleão Bonaparte é coroado imperador e começa uma série de batalhas para conquistar novos territórios e expandir os domínios do Império Francês, que chegou a ocupar quase toda a Europa. Em 1805, a Marinha Francesa tenta invadir a Inglaterra, mas é derrotada pelo almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. Como represália, Napoleão decreta o bloqueio continental, em que todos os países europeus devem fechar seus portos para o comércio com a Inglaterra, debilitando as exportações do país e causando uma crise industrial. Muitos países, entre eles Portugal, dependem da Inglaterra para importar produtos industrializados. Os portugueses não têm escolha. Dizem não a Napoleão e ao bloqueio continental. Insatisfeito, Napoleão invade Portugal. Numa jogada estratégica, a família real portuguesa, encabeçada pelo príncipe regente Dom João, parte para o Brasil, instalando e operando o governo português diretamente do Rio de Janeiro, em 1808. E o primeiro ato da vinda da família real aqui estabelecida na Terra é a chamada, aspas, abertura aos portos, bem entendido, às nações amigas, leia-se claramente, basicamente o interesse é a Inglaterra, abertura dos portos a todos, mas teoricamente com mais clareza a Inglaterra. Você está quebrando o chamado pacto colonial, o chamado exclusivo colonial ou monopólio colonial. Ele é a característica central do sistema colonial, de tal modo que alguns historiadores dizem, e acho que é extremamente importante a posição deles, sem o monopólio, sem o pacto colonial, sem o exclusivo colonial, muito dificilmente você identifica a colonização. Como se você efetivamente tivesse rompido a colonização a partir daquele momento. Enquanto Beethoven apresenta para o mundo a Quinta Sinfonia, o Rio de Janeiro começa a se tornar o centro político, econômico e cultural do recém-nascido Estado brasileiro. Dom João toma diversas medidas para fortalecer a economia. Entre elas, libera a instalação de indústrias e a importação de matérias-primas com isenção de impostos. Cria também o Banco do Brasil, a primeira instituição financeira instalada no país. É instaurada a Casa da Suplicação como tribunal de última instância. Marco inicial da organização judiciária no Brasil, era o tribunal equivalente ao atual Supremo Tribunal Federal. Você não precisa mais de uma figura que seria a representação da justiça, a figura do ouvidor geral. As bases da justiça começam a ser efetivamente lançadas a partir desse momento. A ideia da Casa da Suplicação é que todos os problemas sejam mandados via essa Casa da Suplicação. Mas é como se o intermediário que existia deixasse de efetivamente existir. Ou seja, você vai fazer suas súplicas, você vai fazer os seus pedidos diretamente a quem interessa. Napoleão finalmente é derrotado na Batalha de Waterloo, pondo fim ao Império Napoleônico. As grandes potências europeias se reúnem no Congresso de Viena para redefinir o mapa da Europa e criar a chamada Santa Aliança. Inspirado pelas ideias absolutistas da Santa Aliança, Dom João VI eleva o Brasil à qualidade de reino, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Se você tem um país que era uma colônia, e você de repente diz que essa colônia agora passa a ser um Reino Unido a Portugal e Algarves, você está dizendo que o Estatuto do Brasil é exatamente semelhante ao de Portugal. Então, nesse momento, em 1815, você tem efetivamente a ruptura de qualquer ideia de colonização. De fato, a colônia deixa de existir, inclusive institucionalmente, a partir desse momento, 1815, essa elevação. Então, Portugal e Brasil estão no mesmo status.
Uma revolta explode em Portugal, exigindo o fim da monarquia absoluta e a convocação de uma Assembleia Constitucional. Tropas portuguesas dos quartéis do Rio de Janeiro amotinam-se, exigindo que Dom João retorne a Portugal. Depois de vários conflitos e mortes, o rei resolve retornar e nomeia regente seu filho primogênito, Dom Pedro. Pedro, antes que algum aventureiro o faça, coloque a coroa em tua cabeça. E essa frase é uma frase extremamente interessante, né? Ele tem ideia do momento difícil que está vivenciando, ele vai se render às pressões porque não tem outra saída. Chega um momento em que ele percebe, Dom João VI, se ele aqui permanecer, ele corre o risco de ficar só aqui e não existir mais Portugal. Portugal está numa ebulição tremenda, e ele dá esse sábio conselho ao seu filho. O Brasil estava saindo do período colonial, né? As forças sociais, econômicas, já não cabiam no sistema da mineração, daquela fase inicial, eu diria quase que primitiva, do país colonial. O ouro já se exaurira. Então, era um momento era realmente uma encruzilhada ali. Ou o país se viabilizava política e economicamente, ou não teria futuro nenhum. Os ideais da chamada Revolução Francesa e os ideais da independência dos Estados Unidos estão claramente disseminados e nós estamos vivenciando. O Brasil é um dos últimos países a se tornar independente. Um processo que ocupa toda a chamada América Espanhola. Tudo isso propiciou a volta da corte para Portugal, o que resolveu alguns problemas, mas do nosso ponto de vista iria gerar uma complicação maior, quer dizer, a pressão para nós voltarmos a uma situação de estrito domínio, né, colonial português. Sendo que Portugal não tinha lá no século XVI e tinha menos ainda agora, no início do século XIX, condições de ter uma colônia desse porte. No dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro toma conhecimento de ordens vindas da corte portuguesa para que ele retornasse a Portugal, ou então seria acusado de traição. O que se diz é que o despacho aquele de independência, né, que a historiografia durante décadas, né, disse que teria sido escrito pelo Dom Pedro I, não foi coisa nenhuma, foi escrito por ela. Né? Não só ela escreveu o texto, como ela empurrou o Dom Pedro I, né, para a proclamação, né, porque ele foi extremamente vacilante. Ele não tinha, né, a firmeza, a decisão de estadista para isto. Né? Quem tinha era ela. Ele grita: independência ou morte, desligando definitivamente o Brasil de Portugal. Um mês depois, é aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. A declaração de independência é, no fundo, não só uma ruptura, mas também a ideia de uma continuidade. Ele tem clareza da continuidade, né? Então, aqui está se estabelecendo, cria-se uma nação independente, sim, mas a sua permanência representaria a continuidade da coroa portuguesa aqui no Brasil. As novas constituições surgem sempre em momentos de contestação do regime então vigente. E a queda desse regime vigente vai levar sempre à formulação e à implantação de uma nova Constituição, né, para regular a parte jurídica e as relações entre governantes e governados. Finalmente, o projeto de um Brasil livre, uma nação com controle sobre o seu destino, começava a tornar-se realidade. O primeiro passo para consolidar a independência do país foi logo dado por Dom Pedro: a convocação de uma Assembleia Constituinte para a criação da primeira Constituição do Brasil. Logo depois da independência foi instalada uma Assembleia Constituinte, que era basicamente representada pela maioria, a maioria dela era liderada pelos liberais, que buscavam uma Constituição de tipo liberal, como era comum tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nós vamos ver na Constituição de 23 a discussão de liberdade de imprensa, a discussão do habeas corpus, quando naquele tempo existia o rei absoluto, né? Nós vamos ver que ele discute os privilégios da magistratura, nós vamos ver então que ele discute a liberdade de imprensa. Vamos ver que na Constituinte o debate sobre universidade, sobre educação. Então aqueles homens
quer dizer, que foram os fundadores, os nossos pais fundadores, vamos dizer assim, eles estavam, quer dizer, criando um novo país. E um novo país em torno de quê? Em torno de um texto constitucional, e não em torno da força, em torno de um governo forte, mas realmente em torno da lei. Então se construiu esse país sobre a égide de quê? Sobre a égide de uma Constituição. A Constituição era, então, o ponto fundamental no qual o Brasil ia nascer. O projeto da nova Constituição não agradou Dom Pedro. Descontente com as restrições impostas aos poderes do imperador, ele dissolve a Assembleia e convoca uma comissão de sua confiança. O que aconteceu é que, no meio dos trabalhos, o imperador Dom Pedro I, ele simplesmente dissolve a Constituinte e outorga uma Constituição. No dia 25 de março de 1824, é outorgada a primeira Constituição do Brasil independente. Então isso já é um fator diferencial, porque o Brasil entra na independência, mas entra na independência com esse regime monárquico forte, o que o diferencia de outros lugares na América Latina. A Constituição de 1824 estabeleceu o Império do Brasil como um Estado monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Nela estavam previstas garantias e liberdades individuais e eleições indiretas e censitárias. O nível mínimo de propriedade ou de renda que uma pessoa tinha que demonstrar para se tornar eleitor era medido em arrobas de farinha de mandioca, né? Isso está escrito na Constituição, literalmente. Então as pessoas acham que aquilo é uma demonstração da obtusidade, da estreiteza de vistas dos legisladores da época. Não é. Então, na verdade, no Brasil, naquela época, não havia muita moeda circulando, havia muito pouca, né? E as transações, em grande parte, eram feitas em produto, sendo a arroba de farinha de mandioca uma espécie de uma unidade de valor para facilitar as trocas. Lá nos Estados Unidos, na região que hoje é Nova York, e ao norte de Nova York, a situação era idêntica naquela época. Media-se frequentemente, estabelecia-se o valor em peles de castor. A Constituição de 1824 instituiu 4 poderes. O poder legislativo, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o poder judiciário, o poder executivo e o poder moderador, ambos exercidos pelo imperador. Então você tem o executivo, legislativo e judiciário, que deveriam ser poderes independentes, mas pairando sobre eles, você tem a ideia de um poder moderador. Era o poder que o imperador tinha, né, de dissolver o Congresso em determinados momentos, os momentos em que ele achasse conveniente, ele dissolvia o Congresso, né, e chamava novas eleições. Era, evidentemente, um instrumento de estabilização, né? Propiciava a intervenção do monarca quando ele julgasse que o conflito político estava acirrado demais, ou não estava gerando resultado funcional do ponto de vista da administração do país. Então, num certo sentido, era uma solução. No outro sentido, era um problema, porque dificultava o surgimento, né, a evolução natural das forças políticas. Uma Constituição que coloca o poder moderador e que leva às últimas consequências, no sentido mais forte, o princípio monárquico, que é esse princípio de que o imperador está acima da lei. É necessário que se pense, que se entenda que o Brasil daquela época era um país infraestruturalmente frágil do ponto de vista, se pensarmos num aparato burocrático, né? Ou seja, este Estado brasileiro, né, que se propõe um Estado imperial, um Estado centralizado, é um Estado muito fraco para administrar, né, as regiões mais distantes do país, né? A própria capital era difícil de administrar, né? Por quê? Porque as comunicações são difíceis, né? As estradas praticamente não existiam, né? Toda a comunicação se dava ou por via lacustre ou por via marítima, né? Ou seja, é difícil manter este Estado unido, né? E o poder moderador ele passa a ser uma peça-chave nesse processo. Por quê? Né? Porque é ele quem vai se propor a mediar o conflito, né, ou os conflitos entre, né, as elites brasileiras do período. A Constituição de 1824 é a Constituição do início do Estado Nacional Brasileiro. Nós tivemos uma experiência colonial bastante longa e bastante rigorosa, né? A coroa portuguesa ela impedia a formação de uma consciência de instituições nacionais.
com a vinda, né, da metrópole, enfim, da coroa para o Brasil em 1808, começa-se, de fato, a se ensaiar a construção de um Estado nacional, uma burocracia própria, autônoma, é criado o Banco do Brasil, tribunais, o Jardim Botânico, enfim, começa a se pensar uma burocracia de um futuro Estado brasileiro. A Constituição de 1824 é a herdeira direta desse processo e, ao mesmo tempo, é que consegue dar uma certa estabilidade institucional aos longos anos do Primeiro e do Segundo Império. Na realidade, a Constituição de 1824 não tem nada de autoritária para a sua época. Os poderes que ela dá ao imperador, que a Carta de 1824 dá ao imperador do Brasil, são o mínimo que se poderia, naquela época, dar a um governante num regime monárquico. Mas se aconteceu de essa Constituição parecer dar origem, oferecer base a um Estado de algum modo menos democrático ou autoritário sob Pedro I, isso tinha muito mais a ver com o temperamento do imperador e com as circunstâncias da sua época. Como é que um país muito atrasado, com uma elite truculenta, porque foi a elite da colônia, formada basicamente por comerciantes e proprietários rurais, com horizontes muito limitados nas diversas regiões, como é que daí saiu, através até da outorga autoritária da Constituição, um produto constitucional importante, né, que colocou o Brasil, do ponto de vista político e institucional, muito à frente dos outros países da América Latina. A Constituição outorgada também definiu os parâmetros do Poder Judiciário. Foi estabelecida por leis ordinárias uma estrutura com juízes vitalícios, tribunais e jurados. Nesse âmbito, também transparecia a influência de Dom Pedro. A Constituição assegurava ao imperador o poder de absolver réus condenados pelo judiciário. Então, a escravidão, né, ela é efetivamente no Brasil este pilar central, né, de onde deriva, né, um conjunto de coisas que são fundamentais. Em primeiro lugar, a necessidade de unidade jurídica, né? Houve um acordo tácito desta elite dominante no sentido de aceitar esta intervenção do poder moderador, né, em diversos momentos, né, porque havia necessidade justamente de manutenção de uma unidade jurídica no Brasil, né, e a única forma de fazê-lo era justamente tendo uma unidade administrativa, né, e uma administração centralizada. Essa Constituição, não ela propriamente, mas leis posteriores, estabeleceram no Brasil uma coisa que nunca mais houve depois, que era a justiça administrativa. Tribunais administrativos com função quase jurisdicional, seguindo um pouco o modelo do Conselho de Estado napoleônico. Então nós tínhamos, na verdade, criado pela Constituição de 1824, um poder judiciário que era órgão da soberania do Estado. Mas, ao mesmo tempo, ao lado dele, um Conselho de Estado que exercia poder disciplinar sobre os juízes. Por exemplo, a Constituição previa o impeachment de juízes. O juiz cuja conduta aberrava dos padrões éticos e legais da sua função, ele podia sofrer um processo disciplinar que seria inicialmente apreciado pelo Conselho de Estado, não por órgão judiciário, não pelo poder a que pertencia, mas por esse órgão que era, na verdade, presidido pelo imperador. Portanto, o Poder Judiciário, que deveria ser autônomo e era autônomo nas questões jurisdicionais, não o era quando se tratava da sua própria administração. Aí ele dependia do beneplácito do Conselho de Estado, que era um órgão de assistência do poder moderador, que era exercido pelo imperador. Em seguida, nós tivemos a construção, obviamente paulatina, das instituições que a Constituição prescrevia. Entrou em funcionamento, então, o Legislativo, em 1826,
entrou em funcionamento a Suprema Corte de Justiça, que é a origem do nosso STF hoje, né, em 1828. Mas o que é importante é que a sua Constituição de 1824, começa a se organizar a carreira da magistratura, sob a égide do Supremo Tribunal Federal. E uma coisa curiosa também dessa Constituição é que ela não permitia ao juiz, ela acabou com a possibilidade de um juiz exercer outra atividade que não a judicial, mas abriu uma exceção, que era para os mandatos eletivos, os mandatos políticos. Justifica-se, né? Porque era uma época em que não havia no Brasil gente formada, quer dizer, gente letrada, como se dizia. E, portanto, o número dos letrados era muito pequeno. E não se podia, para servir ao judiciário, privar o legislativo do concurso de gente qualificada, de homens qualificados. Dom Pedro I enfrenta enormes dificuldades. No plano militar, o Império é derrotado na campanha Cisplatina, perdendo o atual território do Uruguai. Sucessivos conflitos com a crescente oposição liberal e setores da elite deixaram insustentável a situação de Dom Pedro no Brasil. Sua indecisão entre o trono brasileiro e português é má vista entre a população do Brasil. Então há um descontentamento, quer dizer, há um desgaste muito grande da figura monárquica e muito rapidamente, porque se ele governa de 1822 até 1831, quando há efetivamente abdicação, e aí ele volta a Portugal, são apenas 9 anos de governo. Isso é muito pouco tempo para um rei, para um monarca, vamos dizer assim. Então, nesse curto espaço de tempo, aquele que era o príncipezinho, o desejado e o adorado por todas as pessoas, ele vai se mostrar uma figura muito concreta e com toda a rudeza que lhe era peculiar. Tanto que é muito estranho se imaginar hoje, passado tanto tempo, que alguém tenha deixado o poder, e é um poder que não é brincadeira, não é um poder que tenha um espaço de tempo configurado, efetivamente é um poder vitalício, então ele deixa esse poder vitalício, deixa para alguém que nesse momento não teria condições de governar. Deixar para alguém de 5 anos é uma coisa, quer dizer, ele foi premido por uma situação que não lhe deixou outra saída, e como não tem saída, ele vai abandonar e... Constituição. Conjunto de leis fundamentais que rege a vida de uma nação. Traça os limites entre os poderes. Define os direitos e garantias individuais, a forma de Estado, o sistema de governo e o regime de governo. Constituição. A lei máxima, à qual todas as outras devem se ajustar. No decorrer de sua história, o Brasil teve 7 constituições. Uma história de 200 anos, dos quais uma colônia, a duras penas, se transformou em nação. É final do século XIX e o Império do Brasil está em declínio. Com a ascensão dos ideais abolicionistas e republicanos a partir da metade do século, o Império lenta e gradualmente perde força. No dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe de Estado, depondo o imperador Dom Pedro II. Isso acontece no Rio de Janeiro, no lugar que viria a ser batizado de Praça da República. Na primeira página do Diário Popular de São Paulo, no dia 17 de novembro de 1889, Aristides Lobo narrava que o povo assistiu bestializado aos acontecimentos. No próprio dia do golpe militar, 15 de novembro, alguns dos principais líderes não sabiam o que fazer. Na verdade, eles não sabiam que tipo de revolução que eles estavam fazendo. Andaram perguntando um para o outro, e agora o que nós fazemos? A República não foi fruto de um processo revolucionário que viesse de longa data, se formando e capitalizando
ressentimentos muito profundos na sociedade. Decididamente não é verdade isso. É o momento o início da industrialização brasileira, novos atores vão surgir nesse período, novas camadas médias urbanas surgem, as massas urbanas, o operariado, que estava totalmente fora do sistema político. E há uma reivindicação desses novos atores, a massa urbana, de ter uma participação, uma inclusão social maior. O mais importante não era necessariamente a República, mas sim a descentralização político-administrativa, que de fato foi a pedra de toque, então, da Constituição Federal de 1891. E essa de 1891 é uma Constituição muito inspirada na Constituição norte-americana, porque nós temos aí, inclusive até hoje, reflexos disso, né? Nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, uma federação, um sistema presidencialista, um legislativo bicameral, uma representação popular, uma representação dos estados, uma Suprema Corte que é topo do Poder Judiciário, com seus ministros nomeados pelo Presidente da República, com aprovação pelo Senado. É o mesmo desenho institucional norte-americano. Como todos sabem, a República Velha, que termina em 1930, é uma república baseada em acordos entre oligarquias, com eleições, muitas delas, praticamente todas, muito controladas pelos poderes estabelecidos. Então, nós temos uma certa dessintonia aí entre o que acontece na Constituição e as práticas políticas daquele tempo. É uma Constituição liberal que conseguiu fazer o trânsito, do ponto de vista jurídico, das instituições do Império para as instituições republicanas. O espírito da Constituição de 1891 é a autonomia, né, regional. Tá? E o regime estabelecido por essa Constituição, né, talvez foi certamente, quer dizer, o regime onde a Federação Brasileira, né, chegou ao seu ponto máximo de exacerbação. E para dar efetividade a essa nova organização descentralizada do poder político, cada estado passou a ter o seu próprio poder judiciário. E ele, na verdade, é que aplicava as leis, resolvia os conflitos entre os cidadãos. Para o Supremo, só iam os recursos em que se discutia a aplicação da lei federal para torná-la uniforme e igual para todos e a prevalência da Constituição e dos tratados feitos pela União. Isto é algo fundamental, é a chave de todo o sistema democrático. Tá? Então, um judiciário forte, tá? Um judiciário autônomo, é aquele judiciário que exerce a sua função política, que é justamente o controle da constitucionalidade das leis. Que outra coisa não é, né, do que dizer se uma determinada lei, né, é elaborada por um estado, por um município, enfim, é constitucional ou não. Ou seja, se essa lei fere os princípios de uma Constituição ou não. O que é isso? Quer dizer, isso é a garantia de estabilidade jurídica de uma nação. Nessa época, 1891 a 1893, o grande papel desempenhado por Rui Barbosa, como o advogado que requeria habeas corpus contra as ordens de prisão expedidas pelo governo, contra civis, contra militares, contra políticos, contra parlamentares e etc. O habeas corpus é um instituto que surgiu na Inglaterra no século XVII. É uma lei que estabelece um procedimento que qualquer cidadão pode questionar a perda ou ameaça de sua liberdade num tribunal competente. Isso foi incorporado nos Estados Unidos e também aconteceu com o Brasil. O que foi interessante nesses anos, entre 1900 e 1920, que essa doutrina brasileira do habeas corpus foi sendo estabelecida, é a ampliação da utilização do Instituto para que ele pudesse proteger também liberdades como a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, estavam sendo ameaçadas na época. Então o habeas corpus perdeu a sua conotação mais penal para estabelecer justamente uma conotação de realização de direitos constitucionais. Essa é a grande contribuição. Tanto que nos anos 50 já havia aí toda uma luta por ter uma ação que protegesse direitos ameaçados pelo Estado, que vai gerar a criação do mandado de segurança. Tanto que é a regra que dura até hoje, onde não cabe habeas corpus, cabe mandado de segurança. A aristocracia cafeicultora, no auge do seu poder econômico, alcança também o poder político. O paulista Campos Salles assume a presidência e dá início à chamada política do café com leite. Um acordo que alternaria o poder entre os paulistas da indústria cafeeira e os pecuaristas mineiros.
Durante as primeiras décadas do século XX, o mundo é palco de profundas transformações. Enquanto a Europa é devastada pela Primeira Guerra Mundial, o Brasil vive um momento de relativa estabilidade política e profunda oligarquização, a política dos governadores. O que significa? Ora, o coronel lá do interior garante o deputado para cima, que garante o governador para cima, que garante o presidente da República, e aí volta. O presidente da República garante o governador para baixo, garante o deputado, garante o coronel. Então cria-se o que se chama de uma rede de compromissos coronelísticos, cuja senha é precisamente essa indistinção entre espaço público e privado, e enorme exclusão da população do processo político. As oligarquias políticas que se estabeleceram nos estados com a perpetuação dos presidentes dos estados, como se chamavam então os governadores, sem possibilidade de a oposição algum dia chegar ao poder. A história da República, que se fundava na temporariedade dos mandatos e na rotação dos partidos no poder, ia por água abaixo. A democracia era ruim, foi piorada pela política dos governadores, mas boa ela não poderia ser nas condições da época, porque nós éramos um país com baixíssimo grau de urbanização, quer dizer, era um processo eleitoral ilhado. Não é? Basta imaginar, no início do século XX, o que era o transporte de uma região a outra. Não é? Às vezes, para uma pessoa se deslocar 200 quilômetros, era uma viagem quase impossível. Havia fraude, claro que havia muita fraude. Né? Você escrevia o nome, algum sinal qualquer, numa folha de papel. Né? Você era tangido para pequenas aglomerações no dia da eleição pelos chefes políticos, por isso é que se chama curral. Né? Você era levado a um curral eleitoral, neste caso. Por incrível que pareça, foi na República que o voto deixou de ser secreto. Durante todo o Império o voto foi secreto. Na República passa a ser o voto aberto. Por quê? Porque eles não tinham povo, queriam justamente uma maneira de levar a eleição deformada. Havia na Câmara dos Deputados uma comissão chamada Comissão de Verificação de Poderes. Quer dizer, havia uma comissão que reconhecia ou não a validade de um mandato eletivo. De dentro do sistema político, alguém reconhece o que é essencialmente uma questão judiciária, a validade de um mandato. Era assim. No dia 24 de outubro, a Bolsa de Nova York quebra, anunciando a chegada da Grande Depressão Econômica. O Brasil logo sente os efeitos da crise. O preço do café cai vertiginosamente, enfraquecendo a elite cafeeira. Desentendimentos entre as lideranças da política do café com leite acabam levando à criação da Aliança Liberal, partido que indicava para a presidência do Brasil Getúlio Dornelles Vargas. Foi ali uma contestação ao poderio dos cafeicultores. Havia uma reivindicação de que houvesse uma maior democracia e o povo pudesse votar livremente. Isso é muito claro na Aliança Liberal. Era a percepção da enorme injustiça que existia no país. É curioso, não era apenas a injustiça social, ricos e pobres, pobres e miseráveis. Não, era a injustiça geográfica. Era o Brasil esquecido. Era o Brasil do interior, onde se vegetava, não se vivia. Mesmo com a derrota de Getúlio Vargas nas urnas, no dia 24 de outubro, o presidente Washington Luiz é deposto por um golpe da Aliança Liberal. Getúlio, pela primeira vez, assume a presidência do Brasil. E é necessário fundar as bases aí de uma nova nação, de uma nova comunidade. E o modelo são as constituições do chamado paradigma do Estado Social. Mas o Brasil começa a se encaminhar para um processo de recentralização
política e administrativa, né? Se estabelece nesse momento a forte tensão com as regiões, né? Decorrência disso, quer dizer, o exemplo disso é a eclosão da Revolução Constitucionalista em 1932 no estado de São Paulo. E esta revolução, ela parou o país, né? E a revolução foi vencida pelo poder central, São Paulo foi derrotada. A consequência, eu acho que mais importante desse processo revolucionário foi o compromisso de Getúlio Vargas, que era um PEC, um leque para estabelecer uma ditadura no Brasil. Então foi o seu compromisso no sentido de convocar eleições e efetivamente chamar uma nova Assembleia Constituinte, né? E aí temos a Constituição de 34. A Constituição de 1934, ela traz para o seu seio a questão social. E esse foi o seu principal mérito e essa é a sua principal marca. Se realizou uma agenda de mudanças, de reivindicações bastante progressistas para a época. O voto secreto era uma delas, o voto feminino que viria logo depois, um código eleitoral, né, mais moderno, e a criação da justiça eleitoral. E ela foi fundamental, né, historicamente falando, né, para iniciar este processo, né, de civilização da política, né, de saneamento, né, do processo eleitoral, que é a garantia mínima, básica, né, de qualquer processo democrático. O avanço com relação à situação da mulher na sociedade que ocorreu no nosso país foi um avanço lento, gradual, porém permanente. Nós começamos a poder votar no Brasil em 1932, situação essa que foi consolidada na Constituição de 1934. E as mulheres podiam, então, votar e ser votadas, o que significava que, a partir deste momento, nós poderíamos ter mulheres ocupando cargos políticos. Eu acho que é importante destacar também, né, a legislação trabalhista, né, que se desdobra também na criação de uma outra justiça especializada, muito polêmica na história do Brasil, que é a Justiça do Trabalho, né, mas que também foi fundamental para ajudar a mediar o conflito entre classes. Então, a Constituição de 34 no Brasil, ela acompanha esse movimento reformista, que envolve um aumento do papel do Estado, que envolve um surgimento e o reconhecimento de novos atores sociais, trabalhadores, sindicatos, e a necessidade de termos ações, instituições que permitam que os pleitos desses atores sejam veiculados e também normas que possam abrigar as conquistas desses novos atores sociais. Enquanto o mundo inteiro testemunha a ascensão de regimes ditatoriais, Getúlio Vargas fecha o Congresso Brasileiro e outorga uma nova Constituição, instituindo o Estado Novo. 2 anos depois, Hitler invade a Polônia. O mundo, mais uma vez, está em guerra. Esse golpe de Estado pressupôs e autorizou que ele outorgasse uma Constituição, que é a Constituição de 37. O equilíbrio dos poderes é uma coisa, a meu ver, essencial, né? E quase toda a Constituição diz mais ou menos o seguinte: os poderes são autônomos, mas devem ser harmônicos. É lógico, na Constituição de 37, quando Getúlio baixou a Constituição de 37, a polaca, isso não existiu, né? Primeiro que ele fechou o Congresso literalmente, né? Bom, os decretos-leis nasceram no Brasil com Getúlio Vargas. No regime militar, eles voltaram a vigorar sob nova roupagem, muito mais limitado do que no período de Getúlio. Por quê? No tempo de Getúlio, ele fechou Câmara e Senado, então não havia poder legislativo. Então, o presidente da República, ele exercitava ao só tempo as duas funções. Ele era o presidente da República, chefe do Poder Executivo, ao mesmo tempo o legislador maior, o chefe do Poder Legislativo, quase podemos dizer isso. O golpe de 37 foi um autogolpe. O Getúlio criou um regime ditatorial à sua imagem e semelhança, para ele mesmo, com apoio das Forças Armadas. E aí nós tivemos vários anos de regime ditatorial em que a Constituição, obviamente, era uma farsa, né? O Brasil
manda tropas para lutar contra o eixo, quer dizer, fica do lado dos aliados, mas internamente nós não tínhamos democracia. Nós vivíamos um regime ditatorial, um regime autoritário, né? Aqui a Constituição de 37, ela significa um enorme fortalecimento do Poder Executivo, a CLT, o Código de Processo Penal, temos várias normas importantes, a Lei de Tombamento, várias normas ligadas à administração pública, são todos os decretos-leis. O que significa dizer, são todas normas baixadas unilateralmente pelo Presidente da República. Então, se por um lado perde-se muito, né, no que se refere ao campo da participação, da cidadania, da democracia, etc., ganha-se em outras áreas, né? Avança-se muito, né, no que se refere ao planejamento da nação. Grande parte da identidade do Estado brasileiro foi construída nessa época. Então, grandes leis, grandes códigos. É claro que essas leis e códigos, que elas são parte da Constituição de 37, elas são vistas de outra maneira quando elas são interpretadas perante uma Constituição democrática. Mas são ainda fruto desse período de maior centralização e de maior autoritarismo. Junto com o fim da guerra, surge o desejo pela volta da democracia. E ela vem. Em 1946, Getúlio é deposto e uma nova Constituição é promulgada. Os anos seguintes do Brasil pós-guerra trazem consigo o Brasil mais democrático até então. A Constituição de 1946 é a Constituição do retorno à democracia, valores que estavam na Constituição de 1891 foram trazidos para o seu âmbito, valores clássicos do constitucionalismo liberal. É a Constituição que pretende instituir uma democracia política plena, que é uma experiência constitucional relativamente bem sucedida, excetuados os golpes e contragolpes que marcaram os anos 50 até os anos 60, as dificuldades de um quadro de radicalização ideológica que o mundo vivia e que se refletia na arena política brasileira. Mas uma Constituição bastante interessante, bastante bem sucedida para o que se propunha. Ela reinstituiu o habeas corpus, que o Getúlio Vargas tinha suspendido, né? Ela instituiu o mandado de segurança, né? Uma série de garantias do indivíduo, etc. Ela alargou o capítulo, né, da área social, né, da área econômica e social. Então, ela foi uma Constituição muito importante nesse sentido, quer dizer, esse foi o grande espírito dela. Vamos resgatar a democracia no Brasil. Ela meio que reproduz o espírito de 34 e se insere nesse contexto internacional das constituições do pós-guerra. Mas ela também, né, pecou pelo excesso de preocupação no sentido de encontrar um modelo democrático, né, quase que paranoicamente baseado na ideia de pesos e contrapesos, né? E isto criou um sistema, né, um modelo institucional inviável no Brasil, né? Então, por exemplo, né, o presidente da República era eleito, né, por um partido, né, e era uma candidatura. O vice-presidente da República, né, que se eleito fosse deveria substituí-lo, né, era outra candidatura, outro partido, etc. Né? Isso criava, né, problemas e disfunções extraordinárias. Né? Lembrem da renúncia de Jânio Quadros, né, justamente imaginando que o Congresso e a elite política brasileira não suportaria ter o seu vice, né, Jango, né, na presidência da República, né, isso em 1961, em agosto de 1961, porque o Jango, na verdade, era da oposição, né, e o Jânio Quadros era da UDN, o Jango do PTB e o Jânio Quadros da UDN. João Goulart chega também num momento complicado. Por quê? Foi o auge da Guerra Fria, né? A campanha anticomunista. E tem um lado que é muito importante que a gente não pode esquecer, que é o momento da vitória da Revolução Cubana. E havia todo um medo, né, de países como o Brasil se transformarem num regime socialista, comunista, como era Cuba. Na verdade, Goulart não era um comunista, mas ele foi identificado como tal, né? Negam muito isso. Então estão negando o Prestes. É só pegar os livros que o Prestes ditou para o Denis de Moraes, onde ele diz exatamente como a ligação que ele tinha com Jean Goulart, com todos os ministros, e como ele tinha presente junto ao presidente João Goulart o representante do Partido Comunista.
No dia 31 de março, tropas militares marcham em direção ao Rio de Janeiro com uma missão: tomar o poder das mãos de Jango. Uma das primeiras providências do regime militar é editar o primeiro de 5 atos institucionais, que suspendia a Constituição por 6 meses e, com ela, todas as garantias constitucionais. A Constituinte de 67, que na verdade toda controlada, né, já pelo poder estabelecido militar à época, ela já aponta para uma maior centralização, para um maior autoritarismo, mas ela ainda mantém a capa de legalidade de que o regime militar sempre se serviu. O regime militar brasileiro teve essa... Constituição. Conjunto de leis fundamentais que rege a vida de uma nação. Traça os limites entre os poderes. Define os direitos e garantias individuais, a forma de Estado, o sistema de governo e o regime de governo. Constituição. A lei máxima, à qual todas as outras devem se ajustar. No decorrer de sua história, o Brasil teve 7 constituições. Uma história de 200 anos, nos quais uma colônia, a duras penas, se transformou em nação. O clima nas ruas é de festa. 20 anos depois do golpe que instalou o regime militar no país, a população ocupa as ruas pedindo eleições diretas. A emenda Dante de Oliveira, que propõe as eleições diretas para o presidente da República, não é aprovada no plenário por 22 votos. O próximo presidente do Brasil seria escolhido indiretamente. Houve realmente uma mobilização em todas as capitais do país, houve uma intensa mobilização pelas diretas, mas as diretas já perderam. Teria sido ainda mais importante que tivéssemos tido eleições diretas na transição do regime militar para a democracia, como em outros países ocorreu. Aqui nós fizemos uma transição mais gradual, porque as forças conservadoras se uniram de uma maneira muito engenhosa e elas controlaram mais esse processo. Tancredo Neves para presidente, José Sarney para vice e Ulisses Guimarães como coordenador de campanha. Essa era a configuração da chapa oposicionista nas eleições de 1985. Tancredo concorreu contra Paulo Maluf, o candidato do governo, e ganhou. A população brasileira comemorou intensamente, mas no dia 14 de março, véspera da posse, é internado no Hospital de Base de Brasília. 38 dias depois, aos 75 anos, morre Tancredo Neves. Em seu lugar, como o primeiro presidente civil em mais de 20 anos, assume José Sarney. E naquele tempo era o vice-presidente que não tinha, o ministério não era seu, um vice-presidente que não tinha participado da formulação do plano de governo, evidentemente eu tinha me preparado para ser um vice-presidente fraco de um governo muito forte, que era do Tancredo Neves. O presidente Sarney assumiu e cumpriu todos aqueles compromissos. Nós tínhamos um chamado compromisso com a nação, que eram compromissos esse de restaurar a democracia. Convocamos eleição para, já no mês de novembro, das capitais, dos estados. Todo mundo até me perguntava, mas isso é uma loucura. Eu disse, não, é porque nós temos que realmente, a sociedade, ela precisa de amplos espaços para que ela possa, então, encontrar, através desses espaços, o processo democrático. A democracia tem que entrar através de um sistema de capilaridade na sociedade brasileira. E, para isso, nós temos que tomar todas essas providências imediatas. Então, a partir daí, o outro passo foi justamente convocar a Constituinte. Com as profundas transformações ocorridas no país, era fundamental a criação de uma nova Constituição. A Constituinte de 88 ela é um fenômeno muito interessante, 87 e 88. Ela foi convocada por uma emenda constitucional, a emenda 26 de 85. A tramitação dessa emenda foi toda acidentada por pretensões políticas. A primeira versão dela, o relator, o deputado Flávio Bierrenbach, ele propôs uma Constituinte exclusiva, ou seja, deputados ou constituintes eleitos só para a tarefa de redigir uma Constituição. Isso foi derrubado. Eu nunca quis ser deputado, eu só queria ser constituinte.
Eu era daqueles que defendia que a Constituinte fosse separada, sabe, do Congresso normal. Não foi possível, mas os congressistas de um lado e os constituintes de outro lado, ou seja, a mesma figura tendo duas personalidades dentro da mesma casa, funcionou. E funcionou sob a batuta do Dr. Ulisses Guimarães, funcionou sob a batuta dos coordenadores das comissões e das subcomissões. Mas o que é interessante é que é uma Constituinte, então, que prometia pouco. Eleição toda conduzida por um partido que estava no poder, ausência de uma Constituinte exclusiva, ou seja, ao mesmo tempo era Congresso e era Assembleia Constituinte. 1/3 do Senado sequer tinha sido eleito para isso, tinha sido eleito em 1982, ainda no regime militar. Mas, ao longo do processo constituinte, houve um aumento da participação popular e dos processos de deliberação públicos. Isso é muito interessante. Eu acho que essa é a primeira Constituição onde efetivamente, né, se buscam acordos, né, e onde efetivamente se busca valorizar o processo democrático. Ela foi toda ela construída, né, em subcomissões que foram produzindo os capítulos, ouvindo sugestões da sociedade, etc. Né? Todos os partidos, inclusive as minorias, né, tiveram assegurado e garantido o seu direito de participação neste processo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, com todas as suas falhas, e não são poucas, né, esta Constituição ela foi o verdadeiro pacto democrático que se estabeleceu no Brasil. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada no dia 1º de fevereiro, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães. 559 congressistas seriam responsáveis pela nova Constituição brasileira. O Congresso Nacional nunca teve a quantidade de movimentos sociais participando, entregando suas reivindicações e cobrando durante todo o processo da Constituinte a concretização das aspirações dos segmentos organizados da sociedade. Todos os movimentos sociais represados até ali, né, por causa do período que o país vivia, desaguaram dentro do Congresso Nacional. Tudo isso mostra uma transformação nas bases do país e mostra uma capacidade de estabelecer, de ouvir as demandas reprimidas por 20 anos de regime militar. Ela foi feita com os olhos mais para o passado do que os olhos para o futuro. Ela estava vendo mais a revolução do que realmente o futuro do Brasil. A Constituição de 88, né, é a grande, o espírito dessa Constituição é a grande meia-culpa, né, que o Brasil e a classe política brasileira faz do seu processo, né, do seu processo histórico. Naquele 5 de outubro, aplausos interrompiam o discurso emocionado do deputado Ulisses Guimarães, que anunciava a promulgação da 6ª Constituição do Brasil. O trabalho dos congressistas constituintes durou pouco mais de 1 ano e meio e resultou em um texto constitucional que refletia o espírito democrático que varria o país. Era uma Constituição com a cara do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Com a Constituição de 88, voltamos a viver num Estado democrático de direito, numa democracia sem adjetivo. Certa feita, o presidente Gás disse assim: o Brasil vive numa democracia relativa. E ele expressou uma verdade, mas a democracia não precisa de adjetivo. Democracia é democracia. A Constituição de 1988, em todos os pontos, é a melhor Constituição que o Brasil já teve. Todos, rigorosamente todos. Porque ela conseguiu se apropriar da experiência do constitucionalismo liberal, os direitos individuais, a própria configuração da tripartição de poderes, aprendeu com equívocos de outros momentos, é a Constituição do pluralismo político, do pluripartidarismo, da livre competição entre as várias forças ideológicas, várias correntes políticas, é a Constituição dos direitos sociais, é a Constituição que melhor conforma o Estado. A nova Constituição continha inúmeros avanços e a população logo sentiria a mudança que cada um trazia. É o estabelecimento dos direitos sociais como direitos fundamentais. A emergência do Ministério Público Autônomo, né, que é extremamente importante para
para um país democrático como o nosso. É o voto facultativo aos 16 anos. A emancipação da mulher se tornou totalmente definitiva na Constituição de 1988. É o texto que consolida esse grau de independência do poder judiciário. A ideia de um orçamento próprio, previamente definido, e a não ingerência política nas suas nomeações, especialmente criando autonomia para que o próprio judiciário realize os seus concursos, faça a nomeação dos seus quadros, inclusive de servidores. O SUS foi uma grande conquista, o movimento sanitarista esteve muito presente na Constituição. O Sistema Único de Segurança Pública. A educação pública universal também foi uma grande conquista. O Ministério Público brasileiro ganhou na Constituição um poder excepcional. O habeas data que tem que ser regulado. As leis importantes que se fizeram depois da Constituição, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, que são determinados pela Constituição. O voto do analfabeto era algo de importante a mais no processo eleitoral. As conquistas sociais foram muito importantes para nós. Foram muito importantes. Agora, muitas delas ainda falta regulamentar, e isso é a frustração. É que você elaborou bons princípios gerais e você, ao mesmo tempo, não os regulamentou ainda. Eu sou um crítico da Constituição de 88, sempre fui, e tenho razão para dizer que ela realmente não atingiu os objetivos que nós esperávamos. Veja, um dos maiores problemas desta Constituição, tá, de 88, né, é a relação entre o Legislativo e o Executivo. Um Legislativo com poder de veto, ou seja, ele pode trancar a pauta do Executivo, né? Pode emparedar e engessar o Executivo, né? Mas sem responsabilidade governativa. É que a Constituição ela começou a ser preparada para um país parlamentarista. E aí veio o plebiscito e derrotou o parlamentarismo e ficou o presidencialismo. Então hoje nós temos uma Constituição, sabe, com forte cara parlamentarista num regime presidencialista. Aí vem a questão da medida provisória. A questão da medida provisória, a meu ver, representa, assim, uma intrusão do Executivo na ação do Legislativo. Nós estamos num beco sem saída, porque sem as medidas provisórias é quase impossível governar, mas com elas também é impossível a democracia subsistir. Eu acho que o que a Constituição concede ao Executivo, sob o rótulo da medida provisória, é algo razoável por conta daquelas situações que são as premissas da medida provisória. A urgência absoluta e a relevância da matéria. Mas isso, veja bem, na medida em que o Poder Judiciário possa, com a sua função corretiva, evitar a criação de maus hábitos dentro do governo. Muitas vezes as medidas provisórias editadas pelo Executivo não obedecem aos pressupostos de urgência e relevância, né? Mais do que o próprio governo, é preciso condenar os dois outros poderes. O Legislativo, pela condescendência de não chamar a si certas tarefas legislativas, ele tem meios para fazer isso, e o Judiciário, seja por demorar em corrigir por vício formal a medida provisória, seja por ser tolerante nessa correção. A situação que nós nos encontramos hoje é uma situação de transição, né, para um outro modelo constitucional, né, onde o Poder Executivo vai ter que ter, sim, mais capacidade de resposta, e sem que o Poder Legislativo perca a sua capacidade de caçar, né, aquelas decisões ou de modificá-las num determinado sentido, vamos dizer assim, viável para a continuidade do exercício do Poder Executivo, do exercício das funções do Poder Executivo. Enquanto nas ruas o povo exercia plenamente os direitos garantidos pela nova Constituição, no Congresso o texto continuava sendo aperfeiçoado. Mesmo depois de sua promulgação, a Constituição sofreu diversas alterações através das emendas constitucionais.
Bem, o que aconteceu de fato é o seguinte, é que nós fizemos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico, uma extraordinária Constituição, talvez a mais avançada de toda a história do Brasil. Havia muita divergência se ela deveria ser uma Constituição municiosa, que entrasse em minúcias, que discutisse detalhes, ou se deveria ser uma Constituição tipo Constituição americana, apenas de princípios gerais. Nós optamos por tentar fazer uma Constituição mais minuciosa, que entrasse mais em detalhes. Bom, nós somos hoje uma Constituição das mais longas do mundo. Por quê? Porque colocamos na Constituição dispositivos que não são materialmente constitucionais, ou seja, são formalmente constitucionais, porque estão alojados na Constituição, passam a ser lei, então formalmente são regras constitucionais, mas não são materialmente constitucional. A Constituição americana tem 220 anos de existência, tem apenas 26 emendas. A nossa, de 88, tem 60 emendas já. Então, por que isso acontece? Porque são muitas matérias que estão sendo tratadas na Constituição. Se você, vou dizer assim, comparar esse texto constitucional com outros textos constitucionais mais enxutos, você vai concluir que é exagerado. Agora, por que isso aí está na Constituição? Por que a memória do Constituinte trouxe para a norma escrita a preservação desses direitos ou a determinação dessas obrigações? Porque certamente houve uma consciência média na Constituinte que esses direitos eram muito desrespeitados. Provavelmente todos os direitos que estão aí poderiam ser sintetizados numa só norma. Todas as pessoas têm o direito de ter uma vida digna e ter respeitado o seu corpo e o seu espírito. A Constituição de 1988 é a nossa esperança mais recente. Depois de tão brutalmente atacada, com uma enxurrada de emendas constitucionais que visavam anular as suas virtudes, seus pontos positivos, temos um período hoje de relativa calmaria. E eu espero que essa calmaria permita que essas relações entre os poderes, essa distância entre o generoso catálogo de direitos previstos no artigo 5º da Constituição atual e a realidade social possam ser problemas que encontrem no processo histórico a sua adequada equação. O Brasil precisa melhorar seus níveis de governabilidade e só conseguirá isso quando fizer essas reformas que, mais do que políticas, são reformas de caráter institucional e que são importantes não apenas do ponto de vista político, como muita gente pensa, mas são importantes do ponto de vista do desenvolvimento do país. Um oxigênio no ar, que é o que permite as agências da sociedade, as empresas, os sindicatos, as escolas, respirarem e se desenvolverem. Esse oxigênio é a qualidade das instituições. Nem sei se é possível imaginar mais direitos do que os que estão já previstos na Constituição do ponto de vista jurídico. O problema é o que acontece na relação com o cidadão concreto, com o indivíduo, a pessoa física, com RG e CPF. Essa pessoa está, de fato, tendo aqueles direitos teóricos assegurados? Essa é a questão que nos falta responder. Agora, o que é importante na Constituição é a autenticidade, ela ter cara do povo a que ela se dirige. Agora, é evidente que certos graves erros técnicos do Constituinte podem prejudicar profundamente o funcionamento das instituições, inclusive e sobretudo das instituições judiciárias. Há um conceito muito interessante, muito simples de Constituição. Ele é o estatuto jurídico do político. Ele dá forma legal, ou seja, ele traz para o direito uma modificação da política. Isso significa que nós vamos encontrar uma coincidência entre mudanças significativas na estrutura política do país e uma nova Constituição. Não é à toa. Isso envolve o quê? Envolve uma revisão das bases da legalidade. E a grande ideia interessante da Constituição é isso. Ela é, ao mesmo tempo, um documento político e jurídico. A Constituição é a maior lei de um país, a mais importante, e aqui vai determinar depois
como deverão ser escritas as demais leis. Ela representa as opções políticas fundamentais de uma comunidade. Nós somos, por exemplo, hoje, uma república presidencialista, sistema representativo, bicameral, uma federação. Tudo isso são opções políticas que poderiam ter sido diferentes. Essas opções políticas nos marcam. Ao mesmo tempo, ao lado dessas opções políticas, a Constituição também é um documento jurídico. Ela também é a lei maior. Toda a legislação anterior ou posterior só existe de forma válida se ela for compatível com a Constituição. A Constituição é um parâmetro e ela é invocável nos tribunais. Os tribunais podem dizer que uma lei é inconstitucional, anular essa lei por inconstitucional. Então a Constituição é essa invenção moderna fundamental, que é uma invenção que consegue agregar esses dois campos, da política e do direito, e ao mesmo tempo separá-los. A política utiliza a Constituição de uma forma, o direito de outra. A Constituição nunca é um texto. É sempre um texto que se constantemente reprocessa pela sua leitura pelos tribunais e pela sociedade. Mas ela é também uma promessa de sociedade. Uma Constituição programática é uma promessa de sociedade. E ela tem o poder de mobilizar forças sociais para que esses programas, esses elementos programáticos, ou sejam regulamentados e passem a integrar a vida cotidiana das pessoas, né? Ou sejam aplicados diretamente em determinadas circunstâncias. E a partir de 1988, a Constituição realmente passou a se integrar à vida da população mais do que nunca. A Justiça ganhou reforço com a criação do Superior Tribunal de Justiça e a instituição e alargamento de vários outros direitos, como os juizados especiais. A partir dali, o povo brasileiro começa a acreditar e buscar justiça. No momento em que a Constituição de 88 garante uma série de direitos, fortalece as instituições judiciárias, né? O próprio Ministério Público aí incluído, né? A população começa a recorrer ao judiciário, numa população que antes não recorria, né? Ou recorria muito menos, né? E aí há esta explosão de judicialidade que marca o Brasil. Uma comparação assim bastante simplória. Quando a estrada melhora, o tráfego aumenta. A população, em razão dos direitos que foram assegurados pela Constituição de 88, inclusive com a edição do Código do Consumidor, o volume de demandas é muito maior do que era anteriormente. E o Judiciário passou a ser o veículo de reclamações pelo mau funcionamento dos poderes públicos. Então, se a população brasileira pode não entender, né, os meandros do funcionamento institucional do Judiciário, a linguagem própria do Judiciário, de uma coisa ela sabe, que ela pode recorrer à justiça brasileira. Não há serviço público mais acessível no Brasil do que a justiça. Eu sempre lembro que acesso à justiça